Hoje é dia 29 de 4 de 2021, 15h05 da tarde. Como você gosta de ser chamado? Paulo Ventura. Paulo Ventura, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você não me precisa responder ela agora, só no final. A Ok. pergunta é assim: se você tivesse uma varita mágica, e essa varita mágica tem a essência, tem para colocar três coisas na humanidade. Você fala, eu tenho a varita que vou fazer clean e vou colocar três coisas na humanidade. O que você colocaria? Você não precisa responder agora, não. Ok. Tá? Agora, Paulo Ventura, quem você é? É, então, eu sou um trabalhador, né, que tem uma trajetória de filho de trabalhador, que começa a estudar e que estuda sempre em instituição pública, exceto o meu doutorado, né, que eu fiz na PUC, mas aí já uma situação profissional assentada, então eu tinha condições de pagar. Foi difícil, mas consegui. E que essa trajetória ela é marcada por uma luta, né, em favor de uma educação física que eu acredito e em favor de uma sociedade, de um mundo que eu também acredito. E você está falando de escola pública. Qual que é a significância na tua vida a escola pública? A escola pública foi toda a minha possibilidade, né? Sim, desde no tempo que eu fiz hoje chamado ensino básico, a gente tinha a escola primária, depois tinha o ginásio, né? Depois o colégio. Então, a coisa era dividida diferente aqui no Brasil. Então, se fazia o que hoje é da primeira à quinta série do ensino fundamental, era numa escola, numa determinada rede. Depois você ia para o ginásio, fazia os 4 anos do ginásio em outra rede, e o colegial, às vezes, como foi o meu caso, a gente fazia na mesma escola do ginásio, mas não, nem todas as escolas tinham essas duas formações. Havia uma dificuldade muito grande para passar do ensino primário para o ginásio, porque o número de vagas era pequeno, então tinha uma espécie de vestibular, que era chamado de exame de admissão. Eu não consegui passar no primeiro momento, fiquei um ano trabalhando e estudando por conta de aí conseguir passar, fazer o ginásio numa escola pública. E quando terminei, apareceu para fazer a universidade, eu tive as oportunidades possíveis, né? Eu fiz vestibular de educação física em São Paulo e aqui em Goiânia, e vestibular de matemática e geografia em São Paulo, no interior onde eu morava. E passei aqui em Goiânia, não passei na USP, para onde eu tinha prestado vestibular de educação física, e aí optei por vir para cá, né? Então, também instituição pública. Não fosse as instituições públicas, com certeza eu não teria me profissionalizado no nível que eu me profissionalizei. Talvez tivesse parado muito no meio do caminho. Então, eu penso que a instituição pública é a possibilidade, né? A escola pública é a possibilidade
para a gente buscar um processo de equidade social, né, especialmente no campo econômico, de uma sociedade como a nossa, né, uma sociedade injusta, um país rico, mas mais injusto, né? Então, a escola pública tem todo o significado para mim, né? Dou muito valor. Trabalhei também, né, depois de formado, mesmo antes de formar, quando eu fazia faculdade, eu já trabalhava na escola pública aqui em Goiânia. Eu trabalhei 33 anos e alguns meses, mais de 33 anos e meio na escola pública. Desse tempo, eu trabalhei 27 anos no chão da escola, e do outro tempo, algum tempo, eu trabalhei em unidades de gestão da Secretaria da Educação, né? Fui coordenador de jogos escolares do Estado de Goiás durante muitos anos. E fora isso, a experiência lá na escola, com as aulas de educação física, e que me deu uma base, uma sustentação muito grande, né, para poder depois, com a formação continuada, porque eu sou tardio na formação continuada, né, eu fiz meu mestrado terminei meu mestrado com 50 anos e meu doutorado com 60. Então, a partir que eu fiz mestrado, doutorado, eu tive a possibilidade de ganhar uma reflexão crítica, uma leitura crítica, e poder fazer a leitura, inclusive, de tudo que eu tinha feito na minha vida, né? E dar uma guinada, né? O mestrado também fiz em instituição pública, com bolsa, do contrário, eu fiz na UNB, eu não teria conseguido se não fosse a bolsa, inclusive. Enfim, né? Tudo isso foi muito sacrificante, tem vários custos que são paralelos a isso, mas vale a pena, né? Valeu demais a pena. Paulo Ventura, o seu ensino básico, a primeira escola que você foi, como que foi? Que você chega nessa escola? Com que entusiasmo? Com que motivação familiar, colegas, amigos? Como que foi esse início? Então, você falou a palavra certa, né? Assim, muito entusiasmo. Cheguei na escola com muito entusiasmo, porque a minha mãe estudou na zona rural, então ela fez 2 anos de escola, mal se alfabetizou, né? E leitura e escrever nome, basicamente, algumas coisas. E meu pai nunca foi à escola. Então, eles faziam muita questão, né, de que os filhos fossem à escola, né? Nós somos 2 irmãos só. O meu irmão não foi à universidade. Ele sobreviveu com o colegial, né? Prestou concurso num banco público e lá se aposentou e fez a vida dele por ali. E eu fui estudar, né? Sim, eu convivo, a minha família, a família da minha esposa, eu sou o único doutor das 2 casas, né? Então, tem alguns mestres, eu tenho um filho mesmo que é mestre, mas o único que chegou no doutorado até agora fui eu, né? Porque é um processo que tem início lá no ensino primário, e ele foi muito marcante. Os meus professores desses 4 anos, eles foram muito marcantes. Eu lembro que, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma homenagem na tese também, eu relembrei os professores que me marcaram em cada uma dessas etapas, né, de formação, desde o ensino do ensino primário, minha professora de 4º ano,
professora Luizinha, né, passando pelo ginásio, professor Zé Luiz Carneiro Casagrande, passando pelo ensino médio, né, que era... Eu fiz escola normal, na verdade, e uma professora que me marcou muito foi a professora Geisa Gandini, que era professora de música, mas uma personalidade impressionante, assim, né? E no ensino superior, a figura de um professor da EZFEB, já falecido, que eu considero que foi o melhor professor da EZFEB de todos os tempos, que foi o professor Joaquim Rezende, professor de ginástica, de fisiologia. Ele era um craque, né, na questão da educação física, e eu tive a oportunidade, inclusive junto com o professor Tadeu, de mais tarde, num livro que foi produzido aqui em Goiás, sobre grandes nomes da cultura goiana, né? Então, na área da educação física, nós escrevemos sobre ele. Então, é um livro que a gente relembrou, porque o Tadeu Baptista, que você conhece ele, já deve ter lido sobre ele, né? Foi aluno da EZFEC, foi meu aluno de graduação, e depois foi professor, aí foi para a Federal, agora está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas o Tadeu também considera o Joaquim como o melhor professor que ele já teve. Então, a gente prestou essa homenagem ao Joaquim, né? E eu sempre, às vezes, eu pergunto para as pessoas, há pouco tempo atrás, eu descobri que eu tenho uma colega na PUC, a professora Maria Zita, mulher negra e nordestina, né? Então, com todos os predicados para não chegar a lugar nenhum também, e que venceu, professora aposentada na Universidade Federal, e que milita lá na PUC até hoje. E um dia, eu fazendo uma pesquisa em casa, eu descobri que num artigo da orientadora dela de mestrado no Rio, que ela foi fazer um mestrado no Rio, fazia menção a ela, né? E aí, quando encontrei com ela, primeiro eu comprei o livro, né, e guardei, e aí perguntei para ela se ela fazia contato com a orientadora dela, né, tal, de mestrado, que ela não tem doutorado, ela não fez. Aí ela falou assim, não, nunca mais tive contato. Eu falei, mas como é que você perde a chance de ter contato com a sua orientadora, né, tal? Provoquei, assim, algumas coisas nela e depois dei o livro embrulhado com papel de presente para ela, com dedicatória e apontando a página que ela deveria ler inicialmente, né? Ela quase morreu do coração, né? Quer dizer, numa passagem de um artigo sobre multiculturalismo, a orientadora dela, que é uma capa preta da educação brasileira, fazia menção a ela sobre a questão do racismo, né? A negação da sociedade às pessoas de pele preta, e então passei isso para ela, e eu fico sempre pensando, né, assim, a minha orientadora de mestrado, a minha orientadora de doutorado, eu também faço muita questão de volta e meia, ter contato, saber, né, trocar e-mail, saber como é que estão e tal, porque são pessoas diferenciadas na vida da gente, né? São pessoas que fizeram toda a diferença. Então, assim, cara, me lembro até hoje do primeiro dia de aula no primário, né? Cheguei na escola como se eu tivesse descobrindo o mundo, né? Era um outro mundo, era uma outra coisa. Muito bacana, muito legal. Então, eu acho que a escola foi uma coisa que sempre me entusiasmou. Eu, como trabalhador, às vezes chegava atrasado à noite, por isso que eu considero muito a professora Geisa Percy Gandini, que foi minha professora de música em várias vezes, vários anos, e
eu chegava atrasado, porque saía do trabalho, né, chegava na escola, o portão estava fechado, imagina, plena ditadura militar, os caras não queriam abrir o portão, eu ficava chutando o portão até que eles abriam para conversar. Aí eu entrava e saía todo mundo atrás de mim, o diretor, o funcionário, e chegaram lá um dia uma tropa na sala de aula para me tirar da sala de aula, para me suspender. E a professora Geisa falou assim, não, diretor, o senhor vai me desculpar, mas nessa sala de aula quem determina quem sai e quem fica sou eu, e ele vai ficar. E pelo que vocês estão dizendo, esse aluno está brigando para assistir a aula, e está brigando para assistir a minha aula, e eu vou deixar o senhor levá-lo? Não, o senhor pode pegar ele no intervalo, mas durante a minha aula o senhor não vai pegar. Né? Então, assim, essas coisas marcam a gente. É uma professora que é fantástica, né? Uma pessoa com uma personalidade muito grande e conhecedora do espaço, né? Do que é ser um professor, no que o professor pode ser determinado, mas no que ele é determinante. Né? Então, são coisas que marcam na vida da gente, assim, em toda a passagem. Não, Legal lembrar disso, viu? tô imaginando a escena, né? Porque deve ser aquelas escolas que tem o portão, né? De metalão, portas enormes, Esse grandes, né? mesmo, isso. Desse jeito. E você trabalhava de quê? Esse período, eu tinha dois empregos. De manhã, eu trabalhava numa loja que eu fazia toda a parte escriturária da loja, né? Digitava duplicata, fazia o balancete, passava os balancetes, tudo na máquina de escrever, né? Então, digitava isso tudo, e à tarde eu trabalhava num banco. Então, e à noite eu estudava. Então, era essa era a vida, né? E Paulo Ventura, como que era a estrutura da escola? Tinha um pátio? Tinha... Tinha. A escola que eu estudei é uma das boas escolas. Eu morei nessa cidade, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, é uma cidade grande, bem desenvolvida. Essa escola ainda é considerada a melhor escola pública da cidade até hoje. Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, é o nome da escola. E era uma escola muito bem estruturada, salas de aula bem arejadas, amplas, pátio grande, cantina, biblioteca muito boa, vários banheiros. Era uma escola grande, tinha muita sala de aula, eram dois prédios que se juntaram, né? Deram na construção do segundo, um deu passagem para o outro. Aí ele funcionava em L ele funciona em L numa esquina, né? Então lá na parte de cima da esquina fica a quadra de esportes. Hoje é uma quadra coberta, mas tinha a quadra de esportes onde ocorriam as aulas de educação física, né? Então era uma escola muito bem aparelhada, bons professores. Eu tive professores ótimos nessa escola, no ensino primário, professores ótimos mesmo. Muito. Tanto que era uma escola muito procurada, por isso que na primeira vez que eu prestei o vestibular lá, né, que era chamado de exame de admissão, eu não passei, eu precisei ficar estudando um ano para dar conta de passar depois e entrar. O professor de educação física, você lembra dele? Lembro dos dois que eu tive, né? Professor Estélio Dantas,
ele... Não, Estélio Dantas é um autor da educação física, estou fazendo confusão no nome. Ele é Dantas também, que agora não estou lembrando o primeiro nome dele, que era um professor com muito conhecimento, que dava aulas muito variadas, conseguia adequar espaços, tipo, por exemplo, a gente trabalhava muito com salto à distância, salto em altura, tudo ele organizava em espaços assim que, né, ninguém podia esperar que de repente virasse, tivesse uma pista e tal. E um outro professor que eu tive, eu não lembro o primeiro nome dele também, mas o sobrenome era Seneviva, que esse era um rola-bola, né? Esse levava a bola, deixava lá com alguém da turma que ele indicava para ser seu substituto lá, então entregava para mim a bola, por sinal, e a gente dividia 4 times, fazia um quadrangular. Então, na quina da esquina da quadra tem uma igreja e uma torre alta, e um relógio muito grande, então o relógio da igreja, pelo relógio da igreja a gente marcava o tempo, e era jogar futebol de salão, todas as aulas de educação física com esse professor. Quando chegava a hora do final da aula, ele aparecia. E ele não ficava lá, não, ele ia para dentro da escola, aí ele voltava para recolher a bola, ia para a aula de sapato, de calça normal, assim, totalmente adverso, né? Então, os dois marcam, né? Porque você aprende o que não fazer, né? E o outro você aprende como deve ser feito. Então, acho que os dois contribuíram assim. No meu caso, foi interessante porque, né, eu tive que assumir uma responsabilidade e uma liderança na sala, né, nas aulas de educação física, que eram separadas, né, não com as meninas, mas com os rapazes. E era muito legal, assim, mas era uma convivência. Educação física, né, que a gente chamava de aula de ginástica, não chamava de aula de educação física nesse tempo. A aula do dia de aula de educação física era uma festa, né? E isso era no turno contrário, então eu ia de manhã fazer aula, né? E estudava à tarde, depois no primeiro ano, depois a partir do segundo ano eu passei a estudar à noite, trabalhar o dia todo. Aí já não tinha educação física, a gente fazia umas peladas depois da aula, conseguia lá com a escola algum tempo para a gente ficar jogando futebol lá na quadra. Mas foi assim. Eu fiquei curioso com esse exame de admissão. Porque era separado, né? O primário era uma coisa, o ginásio era outra, entendeu? Era como você hoje passar do ensino médio para o ensino superior. Então, não tinha o número de escolas que oferecia o segundo nível, que era chamado de ginásio, era menor do que o número de escolas que você fazia o processo de alfabetização. Então, não cabia todo mundo, então tinha que eliminar de alguma forma, né? Então, esse exame de admissão era a forma de selecionar, e aí é aquela coisa, né? Quer dizer, tirava-se a responsabilidade do Estado e jogava a responsabilidade para o aluno, né? Você que não deu conta de passar, né? Então, quando eu fiquei reprovado, assim, muita pressão, né? Eu mesmo me pressionava, não, vou ter que estudar, eu tenho que passar nesse negócio, né? E aí, talvez tenha sido bom, porque aí eu estudei bastante e cheguei no ginásio com uma base muito boa, né? Eu lembro que no primeiro ano a gente tinha um professor de português, o professor Nelson, e ele era muito exigente, o cara era o cão de exigente. Assim, ele se gabava de nunca ter dado um 10 na vida dele, né? E aí, na primeira prova de português,
Aí ele entregava as provas das notas mais altas para as mais baixas, ele colocava em ordem. E aí ia dando aquele desespero no povo, né? Porque, assim, Luiz Henrique, você ia lá, pegava a prova e falava 5, falava para mim 5, né? Eu não tinha pego ainda, falei, pô, pode ser que seja 4,5 a minha, né? E já ficava abaixo da média. Cara, era desesperante isso. E na primeira prova, quem que ele chama o primeiro nome? Eu. 9,9, cara. E aí ele justificou que não dava 10, porque uma prova 10, não sei o quê. Então, não devia ter, né? Não deixava de ter razão na perspectiva positivista, é isso mesmo, né? Prova de 10 é prova perfeita, né? Ainda mais língua portuguesa, você sempre vai dar uma escorregadinha aqui e ali. Mas aí eu fiquei com moral na sala, né? Porque aí a outra nota acho que foi 9,5, 9,4, 9,3 e tal. Aí todo mundo passou a me olhar assim, né? Só que depois as notas não seguiram nesse nível. Era mais difícil para mim, né? Assim, eu já trabalhava, mesmo nesse período, eu lembro que eu trabalhava, primeiro eu trabalhei de office boy na Caixa Econômica do Estado, numa agência lá, mas antes eu trabalhei numa farmácia, então eu era office boy de farmácia. Antes disso eu fui auxiliar de alfaiate. Então, acho que desde os 9, 10 anos 10 anos eu tenho certeza, já batalhava já. E esse exame de admissão, onde você estudava? Como é que é? Para o exame de admissão. Ah, eu estudei por conta e depois meu pai, né, deve ter feito um esforço descomunal e me colocou com uma professora que tinha uma turma só de gente só filho de burguês, né? Ela dava aula. Você já ouviu falar de um jornalista que ele tem um programa na TV do campo social? Ele chama Mauri Júnior. Não sei se você já viu. A mãe dele, Dona Clélia, era uma professora que ela preparava alunos para o exame de admissão, e todos os alunos dela entravam, né? E aí ela dava, para quem não podia pagar o tempo todo, ela dava um curso, tipo de um cursinho de verão rápido, antes da prova lá. Eu fiz esse curso, né? Foi assim, muito bom, foi fantástico, porque realmente me ajudou muito, né? Aquelas dicas, né? O pessoal sabia os macetes, tudo que ia cair e tal. Então, muita dica boa, assim, foi importante, mas eu sei que foi caro. Eu lembro que, na época, o esforço lá em casa foi muito grande para eu poder entrar. Quando o meu irmão é 4 anos mais novo que eu, quando ele foi para o ginásio, já não tinha mais isso, já entrava direto. Se você vinha de escola, então tinha algumas escolas públicas de primário que elas já eram articuladas com algumas escolas de ginásio. Então, os alunos daquela escola que quisessem, eles tinham vaga naquela escola. Então, meu irmão estudou nas mesmas escolas que eu, mas não teve que passar por esse perrengue aí. Aí você ficou ali até o último ano. Isso. Dali eu vim para Goiânia. E educação física, como que você fala? Não, vou fazer educação física. Ah, cara, sabe, essa coisa de fazer educação física, todo mundo, ou a imensa maioria, porque, né, faz alguma coisa de prática corporal, né? Eu fui nadador, eu competi campeonato paulista de natação infantil. O meu clube lá, né, que a gente era sócio, era um clube popular lá na cidade, mas ele tinha um técnico sueco naturalizado brasileiro, o professor Décio Monzani Lang, era um dos técnicos mais conceituados do Brasil de natação. E ele fazia um trabalho fantástico lá, campeões sul-americanos, brasileiros, ele fez um monte. E aí eu nadei um bom tempo,
né? Fui nadador um bom tempo. Enquanto eu não trabalhava, né? À noite, estudava o dia todo, deu para fazer a natação, né? Então, eu pratiquei natação, jogava futebol, eu tive possibilidade, inclusive, de jogar profissional e abdiquei em função do curso, né, de fazer o curso. Joguei muito futebol de salão, vários campeonatos paulistas, quando eu vim para cá, eu jogava o campeonato goiano também, e finais de semana o clube me pagava a passagem para eu ir para São Paulo jogar os campeonatos paulistas de salão. Então, todo final de semana, quase, época de campeonato, eu estava em casa, né? E eu jogava futebol pelo clube também. Então, quando às vezes não tinha futebol de salão, tinha futebol, eles pagavam a passagem, eu ia para jogar futebol. Às vezes saía de Goiânia no sábado à noite, jogava lá domingo de manhã, passava o dia com a namorada, que é minha esposa, né? Já namorava com ela, e com meu pai e minha mãe, e à noite pegava o ônibus e ia para Goiânia. E segunda-feira, 7 horas da manhã, estava na faculdade. Então, também foi uma... Essas coisas me levaram a fazer educação física, né? Mas muito iludido, né? Que fazer educação física, como a maioria das pessoas, muito iludido que fazer educação física era mole, né? Você não tinha que estudar e tal, podia ficar de papo par na piscina, bababá. Quando eu cheguei aqui, dia 19 de março de 1970, que eu cheguei cheguei lá na República, que o pessoal já tinha montado uma república e tal, o pessoal lá da minha cidade. Quando eu cheguei, o pessoal já me avisou, você está contratado por um colégio, né? Hoje à tarde você tem que ir lá se apresentar, que você está contratado já desde o começo do mês, né? Aí eu fui trabalhar nesse colégio em Campinas, que era um colégio da Secretaria de Educação do Estado. Então, a vida já começou assim, né? Então, mas no meu tempo de curso, a gente tinha que dedicar um tempo às práticas, porque senão a gente não passava nas provas práticas, né? Você tinha que treinar, né? A coisa era assim mesmo. Você tinha que treinar ginástica, treinar basquete, treinar futebol, treinar natação. Então, normalmente a gente deixava 2 dias da semana para ir para a Exefego à tarde para treinar. E aí a gente fazia uma troca, né? Você, por exemplo, dominava alguma coisa na prática que eu não dominava, você me ajudava, dava lá aula para mim, né? Os macetes, e eu devolvia para você na outra disciplina que eu tinha maior domínio. Então, eu cheguei a ajudar um professor de judô da faculdade, porque às vezes o cara era aluno e já dava aula na faculdade, né? Porque não tinha gente todo com graduação suficiente. E o nosso professor de judô, ele podia dar aula em curso superior por uma determinação, não lembro, mas era internacional isso. Qualquer pessoa que tivesse sido até medalha de prata em Jogos Asiáticos, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, etc., naquela modalidade ele podia dar aula no ensino superior. E como é que era o nome do japonês? Shujiro, era SH, Shujiro... agora esqueci o sobrenome dele. Ele era um ano na minha frente, então ele era meu professor de judô no segundo ano e ia lá para casa para estudar futebol, ou a gente descia para o campo na Exefego para eu ajudar ele nas provas de futebol, né? Então, são coisas assim, de tempos que a educação física ainda penava muito, né? Você vê que quando eu vim para Goiânia fazer Exefego, o Brasil tinha 18 faculdades de educação física. Hoje são quase 2.500, são talvez mais de 2.500 cursos.
E a Zefego, entre as 18, era considerada a quarta melhor escola de educação física do Brasil. Muito bem aparelhada também. Assim, era muito bom. Paulo, me conta um pouquinho como que é essa vida de clube. Olha, eu tenho algumas boas experiências com o clube, né? Boas, assim, né? No sentido... experiências boas e experiências ruins, né? Mas todas são válidas. Eu trabalhei, por exemplo, clube social. Eu comecei a trabalhar no Jaó como prancheteiro do racha de futebol de areia, que era a coisa mais complicada no clube, era assim, saía muita briga, era muito difícil. A administração do clube tinha os maiores problemas com aquilo lá. E o cara que era prancheteiro era um professor de frutal do Triângulo Mineiro. Ele, inclusive, se aposentou como professor da faculdade da Universidade Federal de Uberaba. E aí, sempre que ele tinha problema, ele me dava a oportunidade de eu ir trabalhar lá, né? Falou, vai me substituir lá no Jaó, né? E aí me pagava, né? Porque foi assim, Luiz, tem um detalhe que eu não te contei. Então, assim, eu cheguei já com emprego na Secretaria de Educação. Então, se pegar minha carteira de trabalho, eu sou contratado pela Secretaria de Educação do Estado desde o dia 3 de março de 1970. Eu cheguei aqui dia 19 de março. Então, quando eu cheguei, eu já estava contratado mesmo, né? Meu nome já estava lá, o processo já estava correndo. Sabe quando é que eu fui receber o primeiro salário? Junho de 1972, ou seja, eu trabalhei 2 anos e meio sem receber um centavo. Então, eu tinha que fazer bico, né? Você tinha que correr atrás para poder se manter aqui. Mesmo o restaurante universitário era barato, mas a gente pagava. Os alunos da Zefego tinham que pagar um pouco, né? Porque era convênio. E, enfim, né? Foi essa dificuldade toda. Então, comecei a trabalhar no Jaó como prancheteiro. Eu trabalhei no Jaó 18 anos. Eu saí do Jaó como gerente geral do clube. Eu cheguei no posto máximo lá, né? Tenho, assim, muito boa relação com o Berocan até hoje. Um tempo mesmo, tanto que o Jaó me deu um título de sócio benemérito do clube, né? Até porque também fui técnico de futebol de salão há muito tempo lá. Então, com o time de futebol de salão, a gente ganhou muitas coisas, deu visão para o clube em nível nacional. Então, tem essa experiência em clube social que também foi muito importante. E com futebol profissional, né? Futebol de salão profissional e futebol profissional, porque depois, no futebol de salão, teve uns períodos que eu me aventurei para fora de Goiás, fui trabalhar no Rio Grande do Sul, fui trabalhar num projeto de uma empresa muito forte de São Paulo, do Olacir de Moraes. No Mato Grosso tinha um time de futebol de salão enfiado lá no meio, no interiorzão do Mato Grosso. Fui para uma outra empresa forte no Nordeste, que é do Colchões Paraíba. Também trabalhei lá com o time de salão deles. E aqui, né, com os clubes daqui. Futebol profissional, que eu trabalhei em 3 clubes profissionais aqui de Goiânia. E que também foi importante. Futebol é muito difícil. Quando eu parei de mexer com futebol profissional, e eu parei por causa de um acontecimento muito chato, eu nunca mais fui no estádio. Futebol... Para não falar para você que eu nunca mais fui no estádio, eu tenho um amigo no Rio Grande do Norte, aliás, na época, 2 amigos. O técnico e o preparador físico eram meus amigos. O técnico era professor da escola
da Escola Técnica Federal de Natal, e o preparador físico a gente se conheceu aí no futebol profissional, no futebol de salão, é meu amigo até hoje, a gente se fala sempre, eu vou para... Agora, em julho, eu estou querendo ir para lá. Família, meus meninos passaram vários verões lá, os meninos são amigos até hoje e tal, e eles vieram jogar aqui, o América veio jogar campeonato brasileiro da terceira divisão com o Atlético, e aí eu tinha conversado com eles da gente sair para jantar depois do jogo, né? E aí eu fui para o estádio, cheguei lá já faltando uns 15 minutos para acabar o jogo e tal, para de lá já sair com eles, e essa foi uma vez, e outras 2 vezes que eu estava em São Paulo, eu tenho 2 filhos em São Paulo, um deles é São Paulino, como eu, e aí, pai, vamos no estádio, não sei o quê, então fui 2 vezes no estádio, ver o São Paulo, mas aí depois da segunda vez ele disse que nunca mais, que todas as 2 vezes que eu fui, São Paulo perdeu, né? Então disse que eu sou pé frio. Então eu perdi, assim, muito tesão pelo futebol, em função das falcatruas que existem no futebol, muito complicadas, né? Assim, não teve... Para dizer para você, eu trabalhei no Goiás, no Atlético e no Goiânia, fui campeão estadual no Goiânia, bicampeão no Goiás, no Atlético, peguei o Atlético numa fase muito difícil, a gente não ganhou título, mas trabalhei lá um tempo, e o único lugar que eu não tive problema foi no Atlético, cara, assim, nos outros, assim, problemas, até, assim, sabe, coisa de pagar pelo trabalho, de não querer pagar pelo trabalho, né? Então, assim, são coisas muito complicadas. Mas, assim, não me arrependo também, não. Acho que, né, tudo isso soma na experiência da gente, que você pode falar com base, né, no interior. Então, depois que eu comecei a trabalhar com formação, então, aí meus alunos estão lá no futebol, estão lá no clube, estão lá. Então, eu vou me inteirando, né, das mudanças que vêm ocorrendo nesses espaços, através dessas pessoas, através de pesquisas que a gente lê, né? Mas o que eu percebo é que não mudou muita coisa, né? Assim, as falcatruas, as coisas são muito... Futebol é muito complicado. Futebol profissional é muito complicado. Nossa, precisa ter estômago para trabalhar. E que se sente ser campeão, Paulo Ventura? Olha, na época, eu trabalhava muito para ganhar, né? Minha cabeça era outra. Antes de eu fazer doutorado e antes de fazer mestrado e doutorado, minha cabeça era outra. Eu era um tecnicista de mão cheia, né? Então, o que eu queria era ser campeão, né? Mas, assim, faz alguns balanços em que você vê que, mesmo às vezes você foi campeão, mas aquilo não foi tão importante como outras questões, né? Eu trabalhei num clube aqui, o Clube de Funcionário Público, que o presidente era muito vidrado por futebol, então ele mantinha categorias de base, tampinha, dedo de leite, infantil, as 3 categorias mais novas, né? E eu trabalhei lá com outras 3 pessoas, né? No tempo eu sempre tive 1 ou 2 pessoas trabalhando comigo, e a gente fez trabalho, você vê o tanto de jogador que nós criamos lá, né, que depois viraram profissionais, alguns chegando à seleção brasileira, e então você olha para isso assim, você fala assim, caraca, né, assim, ganhou título lá, ganhou. Pergunta, que título você ganhou no funcionário público? Eu não vou lembrar, né, mas eu lembro de outras coisas que são mais importantes. Então, há pouco tempo, também um grupo do Goiânia, que ficou marcado porque era uma geração muito boa de juniores, foi a primeira vez que um time de Goiás foi para a Copa São Paulo de futebol de júnior, né? E esse grupo foi um grupo marcante também, porque vários jogadores se profissionalizaram,
e, e alguns acabaram se perdendo, que tinham muita chance também, acabaram se perdendo, mas há pouco tempo a gente tem um dos meninos que está nos Estados Unidos, ele trabalha com a seleção, trabalha na Confederação de Futebol lá nos Estados Unidos, né? Então ele trabalha com seleções de futebol. E lá dos Estados Unidos ele organizou um encontro do grupo, cara, assim, aqui em Goiânia, né? Foi coisa fantástica, né? Então você olha assim, né, o que as pessoas estão fazendo, onde que eles estão, fica lembrando dos momentos, né? E esses meninos, eles tinham tudo para não me chamar para mais nada, porque um dia lá na Taça São Paulo eles aprontaram uma, né? E aí eu cortei uma coisa que, poxa, né, até hoje eles devem me xingar muito por isso, né? Porque quando o Goiânia foi desclassificado, o técnico da seleção paulista de juniores, que ia vir disputar o Campeonato Brasileiro aqui em Goiânia, vai lá onde a gente estava concentrado e convida o Goiânia para jogar na preliminar contra a seleção paulista que estava treinando, num jogo no Morumbi que era decisão do Campeonato Paulista. Pra você ter uma ideia. Era um clássico, São Paulo e não sei o que, acho que era São Paulo e Corinthians, não lembro. Era Morumbi cheio. E aí tá, então, como a gente ia jogar, a Prefeitura de São Paulo manteve a gente num alojamento muito bom lá, que a gente estava, e ó, vocês podem ficar aí, podem tomar as refeições, podem treinar no campo até vocês fazerem o jogo. Beleza. E aí, então, folga, né? Eu falei, então, hoje vocês estão de folga, vocês forem dar uma saída, mas 10 horas todo mundo de volta no alojamento, né? Cara, eles foram nas redondezas ali, compraram bebida, se embebedaram, aprontaram lá na coisa, né? No outro dia cedo, o ônibus estava pronto lá e trouxe todo mundo de volta. Liguei para o pessoal da Federação Paulista, agradeci muito, expliquei o que aconteceu. Veio todo mundo embora, eles ficaram malucos, né? Mas acho que eles não vão esquecer isso pro resto da vida também, né? Então, são coisas assim, né? Cara, que eu tenho que dar um castigo para esses moleques, né? Porque, assim, nós ficamos, o pessoal do alojamento ia mandar a gente embora. Porque era o cara que era o coordenador do alojamento era ditadura militar esse tempo, né? Então, ele era um capitão. Então, assim, a coisa lá era... Eles tinham mandado o Vélez Sarsfield da Argentina embora, porque os caras do Vélez aprontaram no alojamento. O Vélez foi embora da taça. Eles iam fazer a mesma coisa com a gente. Aí, quando ele falou, professor, o senhor está sabendo o que aconteceu? Eu falei, tô, já está tudo limpo, o pessoal já limpou tudo, o senhor pode conferir, se tiver alguma coisa errada, me fala, e amanhã cedo nós estamos indo embora. Ele falou assim, professor, o senhor não vai fazer o jogo no Morumbi? Eu falei, não vou fazer. Ele virou e falou assim para mim, pior que o senhor está com a razão, me parte o coração isso, mas o senhor está com a razão. Esses meninos merecem uma lição para o resto da vida mesmo, não sei o quê. Cara, são coisas assim, né? Então, futebol, às vezes, tem coisas também que, de bastidores, né, que assim, te deixam, às vezes, chateado, mas falam assim, não, isso tem que ter servido para alguma coisa para esses caras, porque serviu para mim, né? Então, estava de folga, eu saí, cara, para voltar às 10 horas, sair com o jornalista da delegação, entendeu? O cara que é o jornalista daqui de Goiás, que acompanhou a delegação. A gente foi jantar num restaurante ali pertinho. Quando nós entramos no espaço lá da prefeitura, eu falei assim, cara, alguém aprontou no alojamento. Ele falou assim, nossa, como é que você está vendo? Eu falei assim, cara, o movimento lá está diferente. E aí para azar, ainda era a gente, né? Então, mas é isso. E o clube lá na tua cidade, o clube de natação que você nadava, que você fazia
Então, competência. Palestra Esporte Clube. Esse clube faliu, cara, assim, roubaram tanto lá, os presidentes deram tanto desfalque que era um clube que tinha muito associado, tinha 2 sedes, clube espetacular, um carnaval que, né, dos melhores carnavais do interior do estado de São Paulo, mas eles venderam agora, há uns 10 anos, eles venderam a sede da cidade, que é no centro da cidade. A sede tinha campo de futebol, 2 ginásios, ginásio de bocha, pista de atletismo, piscinas, várias piscinas, piscina em parque aquático infantil. Muito grande o clube, muito grande. E o clube que a gente chamava de clube de campo, que hoje está dentro da cidade já, né? O clube de campo nossa, são 3 ou 4 campos de futebol, um bosque cheio de churrasqueiras, lago para pesca. Sim, fantástico. Clube promissor, né? Mas está aí, está lá. Eu acho que o número de associados deve ser bem baixo. Só tem o clube de campo agora, mas parece que venderam um outro pedaço para poder pagar as dívidas. Acabou, né? Já tinha time de futebol de salão, teve período de ter time de voleibol, de basquete, tinha uma das melhores equipes de bocha do Brasil, foi campeão paulista, figuração em campeonato brasileiro e sul-americano de natação. Clube com história, muita história. Acabou. E esse clube, a tua família ia a todos? Tu irmão ia, você ia? Sim, todo mundo era sócio. Família da minha esposa também, todo mundo era sócio. O pessoal que morava lá frequentava muito, porque era um clube que tinha que frequentar mesmo. E tinha que aproveitar. Era fantástico o clube, cara. E era um clube popular, não era um clube de classe média, que aí tem o Monte Líbano, que ele se mantém até hoje, que é um clube de classe média para cima, e tem o Automóvel Clube, que é um clube que é o clube considerado da burguesia lá, né? Então, é um clube que durante muito tempo, por exemplo, não aceitava associado negro. Era problemático, até que um médico rompeu com isso na justiça, né? Mas a maior parte dos associados deles, inclusive, eram médicos. E o Palestra era o clube do povo, era o clube do povão. O Palestra elegia 2 vereadores, para você ter uma ideia, na cidade. Quando se candidatavam associados do clube, né, gente de projeção do clube, que o pessoal votava, elegia 2. Era bem, bem populoso, um clube fantástico. Paulo Ventura, aí você toma a decisão de vir aqui para Goiânia, você fala com tua família e tua família fala o que para você? Olha, assim, minha família apoiou. Minha mãe disse para mim que o cavalo passa arreado uma vez só na vida, né? E eu sei que para eles foi difícil, mas a ideia também era vir fazer um ano e transferir para São Carlos, né? Aí fiz um ano, falei assim, não, eu vou fazer mais um ano, aí eu termino lá. Aí, não, eu vou terminar aqui, depois vou embora. Quando eu terminei, eu cheguei a ir embora mesmo, né? Arrumei aula em São Paulo para ir, depois pesar direitinho.
acabei voltando e ficando por aqui. Acho que foi a melhor escolha, a melhor opção. Goiás é uma terra miscigenada, né? Assim, o goiano ele é uma mistura. Agora a gente já, né, tem uma população mais genuína daqui, mas quando eu vim para cá, era muita gente de muito lugar, né? Então, Maranhão, Mato Grosso, Brasília, né? São Paulo, chovia de gente aqui, né? E para o interior afora aí, muita gente dos estados do sul, principalmente, não, dos 3 estados, né? Pessoal que mexia com pecuária, vinha muito para cá também, com pecuária, não, com lavoura, né? Vendeu terra lá e comprou por aqui, depois muitos foram para o Mato Grosso, mas o primeiro momento foi aqui, né? Então, isso aqui virou uma mistura de origens, né, das pessoas, que deu um goiano, principalmente um goianiense, muito miscigenado, né, muito misturado, assim. Então, e assim foi se criando essa característica, né, do povo goianiense e goiano, né? Mas o Estado foi muito receptivo, assim, as pessoas foram muito receptivas, os goianos são muito bons para receber, né? Eu tive alguns colegas goianos, e assim, o paulista, ele é muito, eu não sei nem usar o termo, assim, mas o paulista é presunçoso, metido, né, como eles costumam falar lá em São Paulo. E aí vinha muita gente de São Paulo estudar aqui, muita. A minha turma, bom, só na minha república, no primeiro ano, nós éramos 3, 7, 2, 9 pessoas, todas as 9 da minha região ali, do interior de São Paulo. 2 faziam biologia, o resto faziam educação física. E então era muito paulista, e assim, os caras, sabe, ficava naquela comparação, sempre fazendo crítica, etc. Então tinha a disciplina de futebol, uma das aulas era no sábado, no segundo horário. E o campo sempre estava desocupado no terceiro horário. O professor de futebol, ele incentivava uma pelada. Dizem que antes ele participava, quando eu cheguei ele já não participava mais, não. Ele foi jogador de futebol profissional, jogou no Palmeiras, no Atlético Mineiro, e então ele incentivou uma pelada que era paulista contra o resto do mundo. Então tinha tanto paulista que os paulistas formavam um time, para você ver, eu nunca joguei pelo time dos paulistas, sempre joguei pelo resto do mundo. E então sobrava paulista no time, né? Assim, de tanta gente de São Paulo que tinha. Cara, esse racha era, nossa, saía fumaça, entendeu? Todos os desentendimentos possíveis e imagináveis, né? Acabou, vamos embora e, né? Tá tudo bem, né? Era coisa de racha mesmo, de pelada de futebol. Mas era muito interessante isso, né? Porque assim, eu tive uns amigos aqui de Goiânia que, nossa, são pessoas que eu tenho a maior gratidão até hoje, né? Quando precisava, não faltava. E a gente que veio de São Paulo, né? Eu vou falar pelo pessoal da minha república, que era todo mundo que não tinha onde cair morto, né? Então, a Ezefego era uma coisa assim, que eu acho que a Ezefego fez isso até pelo número de pessoas que de fora, porque além dos paulistas, né, tinha gente de Brasília, tinha gente do Mato Grosso, tinha gente do Maranhão, então tinha muita gente que fazia o curso na Ezefego que não era goiano. A maioria mesmo não era goiano, as meninas não, a maioria das meninas eram goianas, a imensa maioria das meninas eram goianas.
mas entre os rapazes não era assim. E a Isefego dava um lanche. Depois da primeira aula, então, depois dos primeiros 50 minutos de aula, não, como é que é? Não, depois das 2 primeiras aulas, tinha um intervalo de meia hora e tinha uma cantina, eram as 2 tia Maria, uma negra e uma branca, 2 mulheres assim do coração daquele tamanho, né, que conhecia cada uma das pessoas. Aí tinha gente, por exemplo, hoje é pão com queijo, ela sabia que você não gostava de pão com queijo, ela dava um jeito de embrulhar seu sanduíche com outra coisa dentro, entendeu? Então, servia um baita de um pedaço de pão, era uma bisnaga cortada na metade, e todo dia vinha com alguma coisa, ou queijo, salame, marmelada, goiabada. Aí você podia escolher entre um copão, não era um copo normal, não, era um copão mesmo, ou um copão de leite, ou um copão de suco. E ainda botava café lá para a gente tomar um cafezinho também. Mas para nós, isso era que a gente não tinha dinheiro para tomar café, né? E ia fazer, às vezes, 5 aulas sem ter alimentado, só ia alimentar depois no restaurante universitário, né? Então, a Isefego também foi importante nesses aspectos, assim, né? As pessoas que vieram de fora, a gente sempre lembra isso nos encontros das turmas, nossa, era uma coisa, e era uma fila, né? E aí batia o sinal, quem conseguia, corria para ficar na frente da fila, né? E aí pegava lá, mas não faltava. Não, né? O problema é que depois sobrava pouco tempo para comer, né? Então, mas era tudo preparadinho, já ficava tudo dentro de umas bacionas, assim, as tias iam pegando o guardanapo e pão, ia te dando na mão, o suco e o leite já estava ali em cima, você pegava um copo e, nossa, as outras aulas eram fichinha. Restaurante universitário, né, que também era uma festa, cara, você conviver com alunos de tudo quanto é tipo, né, assim, de todos os níveis sociais, alunos de medicina, mas principalmente você conviver com pessoas de uma classe social muito próxima da sua, que tem os mesmos problemas, né, faz outro curso, mas tem a mesma origem, o mesmo problema, a mesma origem de classe social, né, vem de outro estado. E também era o lugar onde a gente discutia muito os jogos universitários, porque o dia que vocês puderem voltar para Vila Nova, vocês poderem ver lá os troféus que tem lá, né? Que a Isefego era campeã dos Jogos Universitários Goianos, tem 2 troféus lá do meu tempo de aluno que eles são maiores que eu. E então, época de Jogos Universitários, cara, era você não tem noção o bafafá que virava essa Goiânia. E aí o restaurante universitário a gente se encontrava lá, né? Então, você, por exemplo, tinha tido um jogo contra a agronomia veterinária, pau tinha quebrado e tal, blá, 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 no outro dia você estava ali com os caras, né? E aí e tal, blá, blá. Às vezes até tinha gente que continuava desentendendo no restaurante universitário, mas era o lugar onde a gente congregava, né? E na praça universitária tinha um bar, que hoje é uma biblioteca lá, tinha um bar que era o lugar onde os universitários se reuniam em Goiânia. Então, à noite, sábado, depois da aula, domingo, era um lugar obrigatório que quem era universitário ia, né, para conviver com as pessoas. Então, por exemplo, você ia para o restaurante universitário almoçar, no sábado e domingo, você passava lá no bar antes, né? Quem podia tomava cerveja, quem não podia tomava coisa mais barata, né? Tomava um traguinho lá e ia para o almoço. Mas convivia com gente, né? Você via um monte de gente, etc. E tal. Era bem interessante. Goiânia tinha algumas coisas assim que o tamanho da cidade possibilitava isso, né?
Hoje já não é mais possível. Campus para lá, campus para cá, então está tudo muito dividido. Onde que era esse restaurante universitário? Bem no meio da praça universitária, na parte de cima, quando você subir, você vai ver um prédio redondo no meio da praça, na parte de cima da praça. Hoje Porque agora é a é biblioteca. uma biblioteca, é. Era ali. Era ali. Era ali. Todo o movimento era ali, né? E é ali que se fazia também os contatos, quem estava na luta contra a ditadura, mas era ali também que a polícia, né, ficava para vigiar, etc. E tal. Então, era um lugar, né? Assim, todo mundo sabia de tudo que podia acontecer, mas era um lugar. Então, legal, tempo bom. E a República, onde que ficava? A Primeira República ficava em frente onde hoje é a Faculdade de Medicina da PUC. É um prédio, tem um prédio lá no lugar do terreno. Era uma casa germinada, coitado do vizinho do outro lado, né? Porque do lado de cá só saía confusão, só. Mas a gente, assim, nós éramos dos 9, 8 eram da mesma cidade. E tinha um rapaz da biologia que ele era de Minas, mas aí ele era amigo do outro rapaz da biologia, que já estava aqui quando nós chegamos, ele chegou um ano antes, né? E aí um primo dele era colega nosso, então formamos a República. Então eram 8 pessoas lá de Rio Preto. Então a maioria, tinha um de Potirendaba também, o Surte, que era Potirendaba é a terra da Hortência, que foi jogadora de basquete, uma cidade lá próxima. Mas a gente se conhecia, a maior parte, então era mais fácil conviver, né? Mas tinha as confusões, República é República, né? Muita gente, era bem apertado, dormia na sala, dormia na cozinha, então todo lugar era dormitório, né? E depois eu fui para uma edícula lá no centro, na Rua 24, aí já era uma casa de família na frente, aí a República teve que ser muito comportada. Então, foram os 2 lugares que durante o tempo de universidade que eu morei. Legal, muito bom. E Paulo Ventura, qual que é a tua relação com a UEG? Olha, o processo histórico é o seguinte: durante um movimento social aqui, que foi no período do governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos feito uma Assembleia Geral da Educação em Goiás, decidindo várias coisas. E com relação à UEG, com relação às faculdades isoladas, né, do Estado, que havia esse desejo de formar uma universidade. Na década de 80, nós ficamos em greve 3 meses, mais ou menos, também. Nós não ficamos em greve, na verdade, nós fomos lá para a Praça Cívica e fazia as aulas lá, em frente ao Palácio, que era para todo dia pressionar para a criação de uma universidade, né? Aí, nessa Assembleia Geral, se pactuou que o encaminhamento para o governo seria a criação de um centro universitário, depois que as coisas, né, estivessem relativamente estruturadas, aí o centro universitário passaria à universidade, que era um processo que a legislação brasileira colocava para o ensino superior, né? Faculdade isolada, centro universitário, e faculdade isolada, faculdades integradas, centro universitário e universidade. Mas, uma semana depois, o governador criou a universidade. Porque depois daquela greve da década de 80, que aconteceu? O pessoal de Anápolis saiu da greve
e eles criaram uma universidade lá, que era a Uniana, a Universidade de Anápolis. Quando o governador, o Marconi Perillo, ele criou a UEG, ele criou num acordo político com a Anápolis, da Uniana vir também integrar a UEG, e a sede, em troca disso, a sede da universidade seria em Anápolis. Quando o secretário de Ciência e Tecnologia e o então reitor nomeado, né, para iniciar a universidade, foram a Exefego dar notícia, 2 professores se colocaram contra, né, eu e a professora Perpétua, porque a gente alegou que fizemos... Os outros, não que os outros se colocaram a favor, mas eles não se manifestaram, né, nem a favor nem contra. A gente se colocou contra porque a comunidade tinha reunido, né, a comunidade universitária e a comunidade das instituições estaduais tinham se reunido e decidido por outro caminho, né, que a gente entendia ser melhor. E a universidade começou toda errada. Eu fiz parte de um grupo de professores, eram 9 professores, que a gente funcionou como um tipo de comissão que iria ficar contestando as coisas ou buscando saber como seriam as coisas na universidade, junto à secretaria e à reitoria, né? E esse grupo ele fez estudos, nós viajamos, eu e o professor Aladim, nós fomos a São Paulo, conversamos na Unesp, na Unicamp, porque a proposta era de uma universidade multicamp, né? Então, principalmente na Unesp, seria interessante. Assim, todos os indicativos eram que não se devia criar a universidade. E essa universidade é criada, cara, e de 14 faculdades isoladas que compôs a universidade primeiramente, né, juntando com a antiga faculdade isolada de Anápolis, davam 14, isso logo começou a saltar, entendeu? Para 15, para 16, para 22, para 30, até chegar ao nível de hoje, que são, salvo engano, 42 unidades. Uma universidade toda errada, né, toda mal planejada, que, na verdade, virou um palanque para o governador, né, ele se reelegeu, e a universidade foi usada para isso, né? Ela não tem a menor possibilidade de funcionar enquanto universidade com os recursos que conta, né, atualmente. Então, das duas, uma, né? Ou eles vão desgastar muito a universidade até provar que não tem como funcionar e privatizar, ou se terá que enxugar isso de uma forma brusca, até eu diria, né? Com o dinheiro que foi aprovado na última decisão da Assembleia, que foi proposta do governo, 1% de ICMS, a gente não tem condições de ter mais do que 10 campos. E, claro, né, você tem que enxugar esses cursos aí um monte. Agora, quem vai fazer isso? Quem tinha que fazer isso foi o governo, foi ele quem criou, né? Aí o governador atual vai dizer, não, mas foi o outro lá que criou, né? Quem assume o ônus também, né? Então, é da responsabilidade dele, sim, ele assumiu o Estado, ele deveria fazer isso. Mas ele não vai fazer, ele vai deixar isso para o próximo reitor fazer. Porque o próximo reitor não vai ter como tocar a universidade. É impossível tocar a universidade da forma como, né, se tem a parte de financiamento, né? O financiamento público é absolutamente impossível tocar a universidade disso. Então, eu tenho muitas restrições à universidade. É claro que quando você sai da posição de uma faculdade particular e vai para a estrutura de uma universidade, isso possibilita muitas coisas, né? Então, por exemplo, para a Exefego, foi muito importante porque nós soubemos aproveitar muito bem a questão dos concursos públicos para a área dos professores, principalmente a educação física.
Na educação física, dos 2 concursos, só não tomou posse quem não quis, porque todos, absolutamente todos, foram chamados. A gente brigou muito para isso. O cadastro de reserva, todos os professores que estavam no cadastro de reserva, que tinham sido aprovados, foram chamados. Então, esse foi uma possibilidade de ganhar. A outra possibilidade foi a questão da formação continuada dos professores, né? A gente tinha um ou outro que iam, aí quando o Lula abriu aquela expansão nas universidades federais, os nossos mestres, e principalmente os nossos doutores, eles todos foram para as federais. E aí a ESEFEB ficou outra vez com o corpo docente, né? A UEG, de uma forma geral, ficou com o corpo docente com pouca formação. Aí a universidade, ela possibilita essa reestruturação também. E aí você tem outras possibilidades, né, por via direta, pulando, vamos dizer assim, o Estado, indo direto para uma perspectiva federal, né, você aumenta as possibilidades de pesquisa, não tem as vantagens, mas vai continuar funcionando como um escolão, né? A gente sabe como é que está funcionando isso, né? E não vai ser um reitor novo que vai dar jeito nisso, não. Vai morrer lá, mas não vai conseguir muita coisa, a não ser que ele consiga que, das duas, uma, né? Ou o governo aumenta o dinheiro, ou... E olha que nós tínhamos 2%, né? O ano passado isso baixou para 1%. Esse ano, não lembro mais quando foi. A metade, se já não dava de jeito nenhum até anteriormente, agora é que não tem jeito mesmo. Então, são 2 saídas, né? Ou o governo subsidia essa universidade como precisa no plano econômico, ou a universidade vai ter que enxugar, fechar, né? E aí isso significa um problema social muito grande, porque é diminuir as possibilidades, né, das pessoas entrarem numa universidade pública, gratuita e laica, como a UEG se propõe a ser. Muito bom. Agora, voltando na SFEGO, quando você chega na SFEGO e vê a estrutura da SFEGO, o que você achou? Para a época era muito boa. Nós tínhamos só um ginásio, quando eu cheguei. Só o ginásio 1. Tínhamos as 2 quadras descobertas, que hoje é o ginásio 2, e onde é o ginásio de dança e de ginástica, hoje, que é o ginásio 3, era o estacionamento da ESEFEB. Então, essas construções, elas vieram bem depois, né? Mas era suficiente, porque era uma turma, né? Não tinha fisioterapia só vem no final da década de 80, começo da década de 90, se não me engano. Então, era para lá de suficiente. A estrutura era boa, até porque o curso era um curso muito pragmático, né? Então, por exemplo, você não tinha problema com bola. Para falar a verdade para você, a única coisa que eu lembro que não tinha material para todo mundo fazer as aulas era de esgrima. A gente tinha que improvisar uns cabos de vassoura, de rodo, para fazer os movimentos das lutas, né? Fora isso, cara, era material... as bolas que a ESEFEB usava de voleibol eram da Nike. As bolas de basquete eram uma bola americana também, super badalada da época. Era material de primeira qualidade. Assim, era muito bom. E a gente tinha a faculdade toda para a gente, né? Assim, o espaço não era... A construção não era grande, mas a gente tinha um campo de futebol, uma pista de atletismo, a gente tinha um laboratório
falar em laboratório, não, os laboratórios vêm depois, né? Assim, quando eu fiz o curso, a gente estudava anatomia num esqueleto pendurado, era um esqueleto pendurado, assim, numa forca, né? Cabeça pendurada, e o professor de anatomia ia dizendo, olha, aqui no cotovelo se insere tal músculo e tal, e ele vem até aqui no pulso, mas atlas, por exemplo, né, esses atlas que existem hoje, não tinha, sim, era complicado. Esse material a gente não tinha, né, então, cadáver, pedaços de cadáver, isso demorou um tempo para chegar no exefego ainda. Sim, acho que uns 3 anos, 4, depois que eu formei, aí já tinha. Mas isso também não era tão importante, né? Assim, essas disciplinas não eram importantes, entendeu? Não se tinha noção da importância de se dominar a anatomia, né? Eu não tive fisiologia no curso, para você ter uma ideia. O que eu fui aprender de fisiologia foi depois de formado. Quando eu fiz a primeira pós-graduação é que eu fui estudar fisiologia. Então, não se dava muita importância para isso. A questão médica era muito, muito influente, né? Mas isso era resolvido pela aptidão física. Então, o que valia eram as aulas de ginástica, 7 disciplinas de ginástica, mora. Sabe o que é isso? Ginástica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Natação 1, 2 e 3, porque eram 3 anos o curso. Né? O currículo que eu fiz eram 3 anos. Natação 1, 2 e 3, basquete 1, 2 e 3, vôlei 1, 2 e 3, handebol 1 e 2, tênis 1 e 2, atletismo 1, 2 e 3, handebol já falei, né? Então, a maioria das disciplinas você fazia, assim, você dividia, o voleibol era muito bem dividido, você via num ano, você via fundamentos, no segundo ano você via a parte física e no terceiro ano você via a parte tática. Né? Então, e aí você tinha a saúde era determinada pela aptidão física, ainda era aquelas influências lá do começo da educação física que a Carmen Soares conta lá, né? Advindas da França. Então, higienismo, né? Principalmente, militarismo também. Assim, era muito... Eu tive 3 professores militares, e um deles, Capitão Nascimento, foi professor, eu fiz esgrima com ele, fiz organização de eventos, fiz 3 disciplinas com ele. Sim, e muito médico também como professor, né? Então, tanto é que a Exefego tinha departamentos, departamento médico, chamava biomédico, o departamento gímico, né, que eram os professores que trabalhavam com ginástica, e o departamento esportivo, que era onde estava o pessoal da fundamentação. E o departamento pedagógico, que tinha psicologia e pedagogia só, acho, se eu não me engano. Eram departamentos. Um curso tinha vários departamentos. Mas o que valia mesmo era a aptidão física. Mas quando você fala assim da aptidão física, como seria isso aí? Era um curso baseado no praticismo, né? Então, era um curso eminentemente prático. E o que valia era você estar bem fisicamente, porque estando bem fisicamente, né, você teria saúde, que é uma ideia
lá de trás, né, da segunda metade do século XVIII e tal. Então, mas ainda era verdadeira quando eu comecei a fazer o curso, né? Alguns professores com cabeça muito boa já pensavam diferente, já falavam coisas diferentes. O professor de voleibol, o professor Laércio Milazzi, era muito fera. O professor Joaquim, que eu já falei para você, eram professores que tinham uma outra visão. Não que eles não valorizassem a aptidão física, não cobrassem a aptidão física, né? Mas eles também faziam a liga disso com outras coisas. Os médicos só estavam cabeça virada para a saúde e os outros só cabeça virada para a parte prática, para o corpo da gente, né? Eu escrevi uma vez no artigo que os alunos da ESEFEG não eram alunos, eram atletas, né? E os professores não eram professores, eram treinadores. Então, a ideia era mais ou menos por aí. A avaliação era uma prova prática, valendo 10 pontos, e uma prova escrita valendo 10 pontos, somava e dividia por 2. Então, eu era muito ruim em ginástica olímpica, assim, eu não conseguia fazer as coisas. Minha nota era, assim, 1 eu fazia festa, porque eu ia precisar só de 9 na prova teórica, né? Mas era sempre muito baixa, já tinha criado o rótulo. O professor João Jardim Peclá, o Giovanni, eu entrava para fazer a prova de ginástica, ele já fazia um sinal para mim, né, de 0. Paulo! E ele era muito sacana, porque ele era um cara que eu trabalhava muito com ele em jogos escolares e tal. E ele já falava, sua nota é 0, você não consegue fazer nada, você não evolui, você não treina, não sei o quê, blá, blá, blá. A gente tinha que estudar muito, cara, para tirar um 5 ali na média da nota e poder eliminar a disciplina, né? Porque era muito complicado reprovar numa disciplina, curso anual, aí a coisa ia chocar, era um desastre, né? Você não podia ser reprovado de jeito nenhum. Na minha turma, o único cara que ficou reprovado assim, ele teve que trancar e voltar no outro ano para começar de novo, porque ele não ia dar conta, ele não ia formar mesmo, né? Então, ele pulou fora. Fora os outros, cara, era loucura, a gente passava noites e noites estudando, assim, para poder garantir a nota na teoria de algumas disciplinas, né? Todo mundo tinha facilidade numa coisa e não tinha na outra, né? Então, natação, futebol, voleibol, que eu também joguei, essas coisas era sossegado, né? É isso. Paulo, a gente está já mais de 1 hora, quase 1 hora e 30 conversando. Eu considero que nós estamos na metade da entrevista. Você quiser continuar outro dia, outra hora, eu estou à disposição, você escolhe. Acho melhor. Se estamos na metade, acho melhor a gente marcar. Nós fica assim, eu queria te apresentar umas imagens para a gente conversar das imagens, que aí certeza que a gente vai demorar mais um pouquinho. Tem umas perguntas objetivas e pronto, né? Mas nos deixa para a próxima. Vamos. Deixa eu ver aqui, peraí, como é que eu estou essa semana? Tá, eu vou parar de gravar.